E essa história de ter ou não ter poder, ter ou não ter autoridade, muitas vezes há a impressão de que determinado cargo está investido de um poder real e de uma autoridade real, mas aquilo é mera impressão, é costume, já foi assim, não é mais. Tem acontecido, aliás, até em relação ao poder executivo como um todo e, em alguns aspectos, ao poder legislativo, que em alguns momentos vira caixa de ressonância do executivo, e aí o executivo é de fato aquele que detém o poder e a autoridade, e o legislativo vira caixa de ressonância. Claro que isso mediante favores atendidos, reivindicações atendidas, pagamentos feitos, não é? Mas tem um sujeito que, antes da posse do Bolsonaro, já era anunciado como um super-ministro, como o sujeito que teria carta branca, o doutor Paulo Guedes. Ele seria não apenas aquele que o Bolsonaro procuraria e a quem recorreria para tomar as grandes decisões de macroeconomia, porque ele é que dizia o Bolsonaro candidato, ele que sabe, ele que conhece, ele é que vai decidir. Só que o governo foi empossado, Paulo Guedes ministro, o tempo foi passando e os dois superministros foram perdendo poderes. Um deles até ao ponto da ruptura, que foi Sérgio Moro, também anunciado como superministro. O noticiário tratavam Paulo Guedes e Sérgio Moro como superministros. E o Bolsonaro até deixava claro que era uma carta branca, mas não muito. Ou seja, eles até poderiam preencher as cartas, mas elas teriam de passar pelo crivo presidencial. E é assim mesmo que deve ser. Mas o Sérgio Moro houve um desgaste, uma ruptura, e ele saiu do governo já como inimigo do governo, naquela coletiva famosa em que ele anuncia a saída. Ali ele já sai como inimigo do Bolsonaro, do bolsonarismo, e isso parece irreversível. O Paulo Guedes não. O Paulo Guedes em nenhum momento foi destratado publicamente, o Moro foi, pelo Bolsonaro. O Paulo Guedes em nenhum momento tomou reprimendas públicas, o Sérgio sim. O Paulo Guedes continua sendo elogiado pelo presidente da República, porém, o país já percebeu que ele manda muito pouco e que tudo que ele propôs até aqui deu em nada. Algumas ideias foram desautorizadas e aí até o Bolsonaro teve o cuidado de não associar a ideia ao Paulo Guedes, mas sim a secretários do Paulo Guedes, não é? Inclusive o Valderi Rodrigues, esse que agora foi substituído. O Valderi, este sim, tomou uma dura pública, que foi a história do cartão vermelho, porque ele passou a defender que não houvesse reajuste nas aposentadorias. E, imagina, quer dizer, ele podia até defender isso na reunião interna do Ministério, né? Olha, conversem com o presidente, tal, uma ideia de jirico, mas era a ideia dele. Mas não, ele defendeu isso em encontro com empresários e tal, e o negócio se tornou público, é claro. É óbvio. E o Bolsonaro disse então que aquele tipo de ideia jamais passaria pelo governo dele, jamais seria aceita por ele, porque, claro, enxergou ali um desgaste político terrível se aceitam realizar a ideia do Valderi Rodrigues. O Guedes não. O Guedes apresentou algumas ideias, algumas até esdrúxulas, que não foram para frente, e outras que são razoáveis, mas que também não foram para frente. Ele, quando o governo buscava uma fonte de recurso, ou algumas fontes, para o tal Renda Brasil, depois Renda Cidadã, e nenhum dos dois aconteceu, né? Mudaram o nome, mas continuou o Bolsa Família, porque não encontraram dinheiro. E na hora da discussão onde está o dinheiro, o Paulo Guedes começou a sugerir
que misturassem tudo ali num pacote, né? Atingindo abono salarial, atingindo aposentadoria e pensão. E foi quando o Bolsonaro disse que não iria socorrer os pobres com os recursos dos paupérrimos. Né? Aquilo foi para o Guedes. Aquilo não foi para Valderi, aquilo não foi para Mansueto, aquilo foi para Paulo Guedes, mas sem citá-lo. Ele, ao contrário do Moro, que sofreu inclusive humilhações públicas, o Paulo Guedes sempre foi preservado nas falas do Bolsonaro. Mas os empresários, os investidores, os banqueiros, essas pessoas que têm reuniões semanais com o Paulo Guedes, né? Geralmente são palestras do ministro, então 3 ou 4 falam ali, há um auditório acompanhando, quase sempre com gente muito rica. E essas pessoas gostaram muito quando o Paulo Guedes foi anunciado, porque enxergavam no Paulo Guedes o sujeito que iria defender com poder e com autoridade a diminuição do Estado e se moveria para retirar de sobre os ombros de quem produz, de quem trabalha, um Estado pesadíssimo. E o que está sobre os ombros de quem trabalha e de quem produz é imposto, é taxa, é tributação. Além do custo de um Estado ineficiente, que não entrega aquilo que deveria entregar, porque recebe para isso em forma de impostos. Não entrega rodovias decentes, não entrega ferrovias, não entrega estrutura portuária, estrutura de armazenamento. Enfim, torna tudo mais caro, é o tal custo Brasil. Aquilo que o Joelmir Betting dizia, a soja brasileira sai da porteira como muito mais barata do que a americana, porque a produtividade é melhor por hectare. Porém, entre a porteira e o porto, aparece o custo Brasil. E ela chega no porto já mais cara. Ela entra no navio já muito mais cara, por causa desse custo entre a porteira e o porto. Então, eles imaginavam que Paulo Guedes transformaria isso. E nada aconteceu. E não é que não aconteceu, claro, óbvio. As pessoas perceberam, enfim, que o poder do executivo tem limites e deve ter. E deve ter. O Aristóteles já falava na repartição de poderes e o Montesquieu esquematizou de maneira brilhante. Brilhante. Mas, por muito tempo no Brasil, a ideia era o seguinte: o presidente da República manda e desmanda e acabou. E isso é irreal. Isso é irreal. Quando ele tem o Congresso sob controle, muitas vezes por caminhos corruptos, o mensalão, por exemplo, quando ele tem a distribuição de dinheiro ilícito para partidos, os partidos participando ali do botim, então fica tudo sob controle, não é? Mas o fato é que o poder do executivo é limitadíssimo e deve ser. E deve ser. Cada um deve exercer a sua parte no poder. O executivo, o legislativo e o judiciário. Cada um tem uma parte no Estado, no poder do Estado. Nenhum pode se sobrepor ao outro, nenhum pode ser dependente do outro, senão não há Estado de direito. Só em palavras, na prática não. E o Paulo Guedes, ele chegou, pois, cercado dessa expectativa de que mudaria as coisas no Brasil. É verdade também que muitas dessas pessoas têm uma ilusão com o mercado que se autorregula, não é? Inclusive, ontem a gente falava daquela bobagem dita pelo ministro da Economia da Argentina, que ou não leu, ou leu e não entendeu o Adam Smith, quando ele fala da mão invisível. Ele fala uma grande bobagem. Mas o Paulo Guedes não
o contrariou, não o contradisse, explicando a mão invisível. Ele foi falar dos tais Chicago Boys, né? Ou seja, que pessoal formado ali na universidade que virou, se não o berço, seria exagerado falar isso, mas uma divulgadora das ideias liberais no sentido econômico. Liberais como dizemos aqui no Brasil e na Europa, não nos Estados Unidos. Lá liberal é outra coisa. É a esquerda, liberal em relação aos costumes, esse tipo de coisa. Mas o Paulo Guedes não é o Milton Friedman. Ele não é um gênio. Ele não é um teórico. Ele é um cara que conhece muito bem a aplicação de dinheiro, hora de vender, hora de comprar, ganhou muito dinheiro com isso, trabalhando, com uma visão muito perspicaz do mercado financeiro. Isso é outra coisa. Isso nada tem a ver com administrar uma macroeconomia, conceitos de macroeconomia num país tão complexo, com problemas estruturais na produção, problemas estruturais na infraestrutura, né? Problemas de infraestrutura e problemas sociais crônicos, históricos, gigantescos. Desequilíbrio escandaloso na distribuição da renda. E, diante disso, as ideias do Paulo Guedes foram parecendo cada vez menores. E tudo que ele sugeriu parecia, inclusive, inadequado com o momento. Não era solução para o problema que se apresentava. Então, o Paulo Guedes chegou o momento em que ou o Congresso dizia não para as ideias dele, ou o próprio governo, o próprio Bolsonaro, ao fim, como presidente, dizia não para as ideias dele. E aí virou uma bolsa de apostas. Quando é que ele vai pegar o boné? Recentemente, aliás, com a história do orçamento. Eu acho, pelo que tenho ouvido e lido, que muita gente ainda não entendeu o tamanho do problema gerado pelo orçamento que o Congresso aprovou e apenas esse problema amenizado pelos vetos do Bolsonaro. Amenizado e por algumas mudanças que foram acertadas entre o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional. Principalmente Arthur Lira, que virou o defensor, defendeu com zelo o orçamento, e o Paulo Guedes tentou atacar com zelo o orçamento, mas não foi suficiente. Pesou muito mais a força do Centrão e a necessidade enxergada pelo Bolsonaro de manter, apesar das derrotas que tem sofrido, com vetos derrubados, com essa CPI, a composição da CPI, e aí a Flávia Arruda demonstra, inclusive, uma grande incapacidade de lidar com o Congresso. Ela está lá para isso. Ela chegou ao Ministério pelas mãos do Arthur Lira, mas no primeiro grande embate, ela não fez nada, não soube o que fazer. Não soube o que fazer. Até porque nem tem experiência parlamentar para isso. Mas contribuiu nesse acordo aí para ter uma amenização do dano do orçamento. Foi mais uma derrota para o Paulo Guedes, que disse para o Bolsonaro: esse orçamento é terrível, é uma armadilha, inclusive pode ser uma armadilha para o presidente da República. Uma armadilha jurídica, hein? Como disse aqui o Alexandre Schwartzman, talvez tenham desmontado algumas armadilhas jurídicas, mas não desmontaram as econômicas. E elas vão aparecer. Mês após mês, elas vão aparecer. E mais, o precedente aberto. Qualquer orçamento agora vai ser sofrimento para o Executivo. Seja com Bolsonaro, seja com o sucessor do Bolsonaro. O Congresso percebeu que tem hoje a condição de impor a priorização das emendas parlamentares, inclusive com prejuízo da capacidade do governo de pagar despesas correntes, inclusive com a capacidade do governo de não se comprometer juridicamente
ao não repassar recursos para o Banco do Brasil. Inclusive ao remover dinheiro. Por exemplo, no censo, que o Ronald Gimenez falava há pouco. Por exemplo, da capacidade do governo de fazer investimentos. E o governo precisa muito, inclusive politicamente, fazer investimentos. Até porque, no caso do ministro Tarcísio, cresce no Planalto a ideia de que ele se apresente como candidato ao governo de São Paulo. Então, até os cálculos políticos exigem investimento. E o Centrão impôs um orçamento que é ruim, não para o Bolsonaro, não para o Paulo Guedes. É ruim para o país. É ruim para as escolas, é ruim para os hospitais públicos, para os institutos. Anteontem a Sônia trouxe aqui o brilhante trabalho da Embrapa, a revolução feita pela Embrapa. Isso demanda dinheiro. Já não há. E aí você começa a tirar dinheiro até de despesa corrente. Onde vamos parar, né? E a dívida crescendo, o buraco crescendo. O exercício contábil é moleza. Tira daqui, passa para lá. Só que você está tirando o que não existe. O buraco vai crescer mais, a dívida vai crescer mais. Os juros cobrados pelos novos compradores de títulos serão juros ainda mais altos. Mas o que fazem então? Vamos ouvir algumas reivindicações do Centrão. E o Centrão não gostava do Valderi Rodrigues. É claro que o Paulo Guedes também sempre elogiou a capacidade de trabalho e a lealdade, que é um negócio muito importante. Em qualquer empresa, imagine então um troço daquele tamanho, um ministério. A lealdade é fundamental. A pior coisa é um ambiente de desconfiança, de traições, de tiros traiçoeiros. Então, ele confia no Valderi. Tinha lá diferenças, inclusive esses desgastes, né? Essa coisa que o Valderi falou de não reajustar a aposentadoria e tal, que era uma bobagem, né? Mas simplesmente não faz, sei que essa ideia que você deu, esquece. Não fala nem no espelho, porque isso aí é bobagem, não é? Não era motivo suficiente para substituir um cara que ele, Paulo Guedes, considera competente e leal. Mas aí vem a pressão. Então, já trabalham aí com um novo trio à frente da política fiscal. Bruno Funchal, que vai ser nome fortíssimo no ministério, enquanto Paulo Guedes lá estiver. Jefferson Bittencourt e Ariosto Antunes Culau. E a ideia é que esse trio poderá facilitar a relação, particularmente do Ministério, não é nem do governo como um todo, mas do Ministério da Economia e, portanto, do Paulo Guedes com o Congresso Nacional. Mas até agora o Ministério da Economia só perdeu nos jogos de braço com o Congresso Nacional. Vai ceder ainda mais o quê? Os três têm em comum o fato de serem técnicos com muito conhecimento na área fiscal, mas também são vistos como pessoas experientes nas negociações. E aí está, faltava essa habilidade ao Valderi. Mas, sinceramente, ali não é um corpo de diplomatas, especialistas em negociação. É um corpo de técnicos que devem ter ideias e acharem soluções. Eles devem achar soluções, eles precisam achar soluções. O que se espera é que achem soluções para os problemas que são lançados ali sobre o Ministério da Economia. Eles devem achar, eles podem achar, eles precisam achar. Não negociar com o Congresso. Para isso você tem líder do governo na Câmara, líder do governo no Senado, líder do governo no Congresso. Você tem o próprio ministro, que janta com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado. O próprio presidente da República. Você tem quem deve fazer isso. O ministro-chefe da Casa Civil.
a secretária da presidência, a Flávia Arruda, mas técnico para agradar o Centrão. A pressão é grande, há risco de paralisação de programas importantes, inclusive o censo, que o Marco Aurélio mandou agora que realizem, mas resta saber onde sairá o dinheiro. O arroxo já foi anunciado publicamente pelo presidente, atingindo todos os ministérios. Tudo isso para manter o aumento das emendas parlamentares. Quer dizer que esse trio é para agradar ainda mais um Congresso que está tirando dinheiro de coisas fundamentais para o aumento das emendas. As emendas fazem parte do jogo. Em condições normais, o sujeito vai lá, ele faz uma emenda, né, ele apresenta um projeto, o dinheiro é para comprar ambulância, o dinheiro é para construir uma praça, o dinheiro é para construir uma escola, é para reformar uma escola, é para levantar um ambulatório, é para levantar um posto de saúde, às vezes até um hospital. Perfeito. É para melhorar uma estrada. Ótimo. Porque eles são pressionados ali pelos prefeitos, pelos eleitores, esses deputados, e eles vão lá em Brasília tentar buscar recursos, já que o Brasil é uma federação de Araque. O dinheiro fica concentrado na União. De lá é distribuído. Por isso que vira e mexe, está lá prefeito com o pires na mão, governador com chapéu na mão, secretário da Fazenda de Estado com chapéu na mão pedindo recurso. Esse é o cenário normal em Brasília. Não deveria ser, fosse de fato o Brasil uma federação. Mas é assim que funciona aqui, uma federação de Araque, só no papel. Mas há também desvios. Muitas vezes o deputado chega lá com dinheiro. Prefeito, tá aqui o dinheiro para levantar o hospital. Olha, esse aqui é fulano de tal e ele tem uma construtora. Faz o hospital com ele, tá bom? Opa, aí já mudou a coisa. Isso acontece. Mas esqueçamos os esquemas de corrupção, as roubalheiras, que no Brasil sempre conseguem arrumar com a pandemia. Teve desvio de dinheiro em compra de aparelho respiratório. Os caras não vão roubar em obra pública. Então tem muita roubalheira. Mas tem também quem faz direito. Pega a emenda, vai lá, entrega o dinheiro e fala, ó, isso aqui é para aquela escola que a população está pedindo. Isso aqui é para a estrada que os produtores rurais estão dizendo que não dá para escoar a produção aqui nessa estrada vagabunda. Então tá aqui o dinheiro, ótimo. Então as emendas são importantes. São importantes. O problema é que o dinheiro não brota, ele não dá em árvores, ele não vem na corrente dos rios. É preciso produção, em cima da produção, imposto, e com o dinheiro do imposto você vai fazer as obras públicas. Não há esse dinheiro, e aí avançaram, como hienas, avançaram sobre recursos públicos que já tinham outro destino, e muitas vezes destinos imprescindíveis. E às vezes até despesas correntes. E às vezes até mera entrega, mero repasse de dinheiro para o Banco do Brasil, que já comprometeu recursos em contratos assinados com produtores rurais. Avançaram como hienas. E a ideia agora é ter um Ministério da Economia que agrade ainda mais. Então, o Paulo Guedes, ou ele está enxergando uma mudança radical no seu espaço para fazer coisas, ou ele está contando os dias para sair, ir embora, voltar ao mercado onde ele ganha muito dinheiro, porque nisso ele é bom, ele é um especialista em aplicações, não é? Vai voltar, inclusive, aqueles investimentos em educação. Aliás, a educação virou um negócio fantástico, né? Para investimentos privados e tal.
Ou ele gosta demais daquela cadeira, daquela sala, das reuniões que tem com empresários, quando é anunciado o ministro da Economia, Paulo Guedes, todo mundo fica em pé e aplaude. Ou ele foi atraído de tal maneira pelas condições do poder, as condições do dia a dia, né? Embriagantes, ou ele uma hora pega o boné, a não ser que ele esteja enxergando uma mudança de cenário que só ele está enxergando.